Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre um caso clínico super interessante, que é do controle superior do movimento. Então vamos ler o caso juntos. Era um homem de 65 anos de idade, histórico de hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia e tabagismo, ou seja, ele tinha diversos fatores de risco que o predispõem a ter, por exemplo, um AVC, né? Ele acorda certo dia com grave fraqueza muscular ao lado direito do corpo e uma incapacidade de fala. Na admissão hospitalar, ele não consegue falar, ele apenas compreende instruções simples e apresenta plegia flácida no braço direito e membro inferior direito proximal. Ou seja, ele tem uma total completa incapacidade de contrair, né, o braço direito, de movimentar o braço direito e o membro inferior direito na parte mais proximal. E ele apresenta alguma capacidade de movimentar o pé direito. Os reflexos tendinosos estão ausentes ao lado direito, ou seja, ele tem uma arreflexia, e o sinal de Babinski está presente. A gente vai comentar um pouco mais tarde sobre esse sinal de Babinski. Ao longo dos 3 meses seguintes, ele vai fazer a reabilitação, onde ele readquire a capacidade de locomoção, mas ele não tem sinal de retorno das funções do braço e mão direito, que são movimentos mais finamente controlados, né? Nesse momento, então, ele vai sair de uma arreflexia, no momento da admissão hospitalar, e agora ele está com uma hiperreflexia ao lado direito, então os reflexos estão aumentados com maior amplitude, e ele tem uma tendência em segurar o braço direito proximal ao tronco, em uma posição flexionada, rotada internamente com a mão direita contraída em direção ao punho. Então ele tem uma postura assim, que é típica de pacientes que tiveram AVC. E é muito difícil para que o médico consiga estender o braço ou abrir a mão do paciente, então ele tem uma resistência bem grande a movimentos impostos. O diagnóstico dele é um AVC isquêmico da artéria cerebral média esquerda, que está ali assinalada em verde, né? Que é justamente uma artéria responsável por irrigar a maior parte da superfície lateral dos lobos frontal, parietal, temporal, núcleos da base e cápsula interna. Ou seja, é essa artéria responsável por irrigar ali a área motora primária, onde a gente tem o giro pré-central, lá naquele homúnculo de Penfield. Ou seja, se a gente tiver uma isquemia nessa artéria, a gente vai ter um grave comprometimento da parte motora, né, que é onde ocorre os comandos, né, de movimento por todo o corpo. Então a gente vai ter uma paralisia, né? Na região lateral ali do homúnculo de Penfield, a gente tem a face e o braço, que são grandemente irrigados pela artéria cerebral média. Então, vai ter um comprometimento bem grave da face do braço, por isso que, mesmo após a reabilitação, ele não retorna os movimentos do braço e da mão. Mas a região medial do homúnculo de Penfield, onde a gente tem a perna, ela é menos comprometida na artéria cerebral média. Então, ela tem outras irrigações além da artéria cerebral média, por isso que o paciente, depois, ao longo do tempo, consegue também recuperar a capacidade, não só por isso, né, por outros fatores que eu vou explicar mais pra frente, mas é um dos motivos de por que o paciente vai retornar ao movimento das pernas e porque ele ainda tinha, né, presente o movimento do pé no momento da admissão hospitalar, é por causa disso, porque ele tem outras irrigações também. A área pré-motora e motora suplementar também são irrigadas pela ACM, né? Então, ali onde a gente tem a área de planejamento do movimento, também vai ser afetada. E a área de Broca, que na maioria dos pacientes está do lado esquerdo, que na maioria dos pacientes também o hemisfério esquerdo é o hemisfério dominante, né? Então, no caso do paciente, a área de Broca, né, também estava do lado esquerdo e também foi comprometida pelo AVC, por isso que o paciente apresentou uma afasia, então uma incapacidade de fala. Essa parte também é irrigada pela parte da ínsula e núcleos da base. Então, como resultado, a oclusão da artéria cerebral média esquerda vai comprometer o córtex motor superior contralateral. Então, como foi a artéria cerebral média esquerda, foi do lado esquerdo do cérebro, a gente vai ter um comprometimento, então uma paralisia do lado direito, uma hemiplegia direita, então. E como foi afetado o centro da linguagem, ele vai ter uma afasia. Aqui a gente tem o homúnculo de Penfield, para relembrar, então, ali onde tem a mão e os braços, então são grandemente irrigados pela artéria cerebral média, então vai ter um grave comprometimento do movimento das mãos e dos braços, e ali na parte onde tem a perna e os pés, tem a irrigação da artéria cerebral média, mas tem outra irrigação também, por isso que é uma área um pouco menos afetada. Certo, então, para que a gente entenda a totalidade do caso, é importante a gente entender que existem duas síndromes que podem causar paralisia, e é muito importante isso na parte clínica, para que a gente possa identificar e tratar o paciente de forma correta e saber o que está ocasionando essa paralisia. Existe a síndrome do motoneurônio superior, que é quando ocorre uma lesão na área cortical motor, ali no giro pré-central. Se ocorre uma lesão nesses motoneurônios superiores, que enviam informações para os motoneurônios que estão ali na medula, para que eles
eles possam, enfim, enviar as informações para o músculo contrair. Se ocorre uma lesão ali, a gente vai ter uma espasticidade, a gente vai ter uma paralisia espástica. Porque o motoneurônio superior, ele não apenas envia informações para os motoneurônios que estão na medula, informações de contração, mas ele também faz uma modulação. Ele tem uma característica de inibir as vias descendentes para que ocorra o movimento da forma correta, para que não ocorra movimentos indesejados, né? Então, esse motoneurônio superior ele também tem a característica de inibir, né, os motoneurônios alfa, gama, interneurônios da medula, para que o movimento seja certeiro da forma como foi planejado ali no córtex. Então, o que é essa espasticidade? O paciente vai apresentar um tônus muscular aumentado. Isso, né, é o que explica que o paciente ele tinha esse comportamento, né, de ficar com esse movimento assim de flexão dos músculos do braço, né? Então isso explica o porquê que o paciente tinha esse movimento. Então o tônus muscular fica aumentado. O paciente vai ter resistência a movimentos passivos. Lembra que o médico não conseguia movimentar o braço e as mãos? E também o paciente pode apresentar clonos. Então, clonos é quando ocorre um estiramento muscular, o médico pode fazer um movimento assim de estiramento rápido para ver como é que tá o reflexo. O paciente vai apresentar clonos, que é contração e relaxamento oscilatórios em resposta ao estiramento muscular. Então, normalmente, quando a gente faz um estímulo de estiramento, por exemplo, na patela, o paciente tende a levantar, erguer a perna. Nesse caso, o clono seria ficar erguendo, contraindo e relaxando de forma oscilatória. Então, isso é clonos. E também, ao invés de ter reflexos, a reflexia, né, o paciente tem reflexos hiperativos, justamente porque perdeu essa modulação cortical que o motoneurônio superior fazia ali nas vias descendentes. Então, como perde essa inibição, a gente vai ter reflexos hiperativados. E o que é o sinal de Babinski? Então, quando a gente faz uma pressão ali na planta do pé, normalmente em forma de ponto de interrogação, né, subindo, o paciente o paciente normal, ele apresenta uma flexão dos dedos, né? Uma flexão dos dedos. Isso é o reflexo normal. Ou ele apresenta flexão dos dedos, ou ele não tem nenhum movimento a partir desse estímulo. Mas quando o paciente ele tá com essa síndrome do motoneurônio superior, ele vai apresentar uma resposta extensora. Então, os dedos do pé, ao invés de contrair, eles vão ser estendidos. Isso também é comum em bebês que ainda não começaram a caminhar. Então, em bebês, esse sinal de Babinski ele é fisiológico e não patológico. Mas em adultos, esse sinal de Babinski ele seria patológico. Então, mostrando, então, sendo patognomônico de uma síndrome de motoneurônio superior. Além disso, o paciente vai ter perda dos movimentos voluntários finos, por causa das vias laterais. Lembrando que é por isso que o paciente não consegue movimentar as mãos, né? Tem os movimentos das mãos que são movimentos finamente controlados. E ocorre, então, quando tem lesão ali na área cortical motora, que pode ser por causa de um AVC, que é o caso do nosso paciente, né? Existe outra síndrome, então, que ao invés de fazer essa paralisia, né, com espasticidade, vai causar uma paralisia flácida, que é uma incapacidade de contrair o músculo, então ele fica completamente sem força, sem tônus muscular, né? Ou paresia, quando não houver comprometimento de todas as fibras, paresia seria então uma contração fraca, não vigorosa. E nesse caso, os reflexos vão estar hipoativos ou vai apresentar uma arreflexia, que é justamente a ausência de reflexo, porque não tem mais a conexão do motoneurônio inferior, que está ali na medula, com o músculo. Então, perde essa conexão, né? Isso pode ocorrer por causa de desmielinização, pode ocorrer por tumores, compressão ali na medula, traumatismo, enfim. Diversos motivos podem levar a uma síndrome do motoneurônio inferior, que vai ter todas essas repercussões, né? Que é a reflexia ou reflexos hipoativos, e além disso, diminuição ou ausência de tônus muscular. Um achado típico dessa síndrome são fasciculações, que é quando quando ocorrem fibras musculares de uma unidade motora, ou fibrilação, quando ocorrem fibras musculares individuais, né? Isso seriam movimentos como se fossem espasmos, né? Movimentos muito rápidos, de pequena amplitude e alta frequência, né? Que são resultado, então, da denervação muscular, quando o músculo perde aquele contato que tinha com o nervo, o paciente pode apresentar essas fasciculações, que são provenientes de disparos autônomos do músculo.
quando o músculo ele não recebe nenhum estímulo neuronal, mas mesmo assim ele contrai por perder essa inervação. Além disso, o nervo ali, ele não apenas leva informações de contração, né? Não apenas envia potenciais de ação, mas ele também fornece suprimentos tróficos. Então, o nervo também que mantém o músculo suprido, né? De diversos fatores de crescimento, por exemplo. Então, o paciente com essa síndrome apresenta atrofia muscular. Então, com o tempo, vai ocorrendo atrofia, degeneração do músculo. Certo, mas por que aquele paciente apresentava, então, uma paralisia flácida no momento da admissão hospitalar? Porque existe uma diferença na lesão aguda e na lesão crônica da via córtico-espinhal. Então, nos primeiros momentos, quando ocorre ali a interrupção da comunicação do córtex motor, né, ali no músculo de Penfield, com os motoneurônios que estão lá na medula, quando essa comunicação é interrompida, a gente vai ter uma lesão aguda, a fase aguda da síndrome do motoneurônio superior, que também é chamada de choque cerebral. Ocorre porque aquela súbita perda das aferências excitatórias do córtex motor vai desligar o sistema de reflexo da medula. Então, o paciente vai ter uma hemiplegia flácida, uma arreflexia, o tônus muscular vai ser abolido e também uma afasia, né? Porque ocorreu o comprometimento da área de Broca. À medida que o tempo passa, vai passar essa fase aguda para uma fase subaguda ou crônica, que é uma transição da paralisia flácida para uma paralisia espástica. Nesse momento, então, o paciente apresenta espasticidade, hiperreflexia, clonus, Babinski positivo e o padrão flexor anormal, né? Que é justamente aquela postura que o paciente apresentava, né? De flexão da parte dos membros superiores direito. Isso ocorre porque as vias descendentes, então, como eu falei, elas são responsáveis por inibir aqueles motoneurônios da medula, os interneurônios, e a perda desse controle de inibição faz com que haja todas essas repercussões, né? Certo. Isso ocorre porque o córtex motor ele regula a estabilidade dos motoneurônios gama, que ajustam a sensibilidade dos fusos musculares. Se a gente não tem essa regulação, tem uma hiperatividade reflexa. Então, certo, com essa cronicidade dessa lesão, a gente vai ter a perda da via piramidal. Então, aquelas vias laterais, né, de execução do movimento, aquelas vias laterais que são responsáveis pelos movimentos finos, elas vão ser perdidas com essa lesão ali no córtex motor. E as vias do tronco encefálico, que são as vias mais mediais, elas vão predominar. Então, a gente tem o trato vestibulo espinal aqui, só para relembrar, que facilita a extensão, que favorece um tônus postural. A gente tem o trato reticulo espinhal medial contínuo, que estimula os motoneurônios extensores, e o trato rubo-espinhal, que favorece flexores dos membros superiores. Então, a gente vai ter um aumento, uma predominância desses tratos que são mais que fazem os movimentos mais grosseiros, né, os movimentos de postura. Então, como a gente tem a predominância desses movimentos, olha ali, ó, favorecimento dos flexores dos membros superiores. Por isso que o paciente tem aquela postura de flexão dos membros superiores. Por exemplo, os tratos que facilitam a extensão, que favorecem o tônus postural, vão auxiliar na recuperação do paciente, na recuperação dos movimentos de caminhada, do movimento de postura. Certo. O resultado dessa cronicidade é uma rigidez de decorticação, quando a gente tem postura em flexão do braço em punho, né? Um padrão espástico típico, resistência aos movimentos passivos, que é a espasticidade, e a gente tem uma melhora da perna, pois as vias extrapiramidais, né? Então, as vias que não a via lateral ali, né, dos movimentos, elas vão favorecer mais os extensores da perna, facilitando a locomoção, então auxiliando que o paciente recupere os movimentos das pernas, né. Além disso, a gente tem aqui algo que vocês não precisam decorar, é só uma curiosidade extra, assim, por ser algo que vem das espécies mais antigas, né, a via córtico-espinhal, ela vai descer e ela vai decussar ali na pirâmide, né? Vai ocorrer decussação das fibras pro lado contralateral. Mas uma pequena parte dessas fibras continuam ipsilateralmente. Então, por isso que o paciente pode recuperar os movimentos, né? Justamente por essas vias que são residuais, que são provenientes, né, da evolução das espécies mesmo. Além disso, aqui também uma coisa para a gente recapitular, né, para revisar, o trato córtico bulbar agora vai fazer conexão ali nos núcleos dos nervos cranianos, né? Então a gente pode também ter esses núcleos também podem ser afetados quando a gente tem um AVC, por exemplo. Principalmente os núcleos que são contralaterais. Por exemplo, o núcleo facial, ele é contralateral, então a gente pode ter uma paralisia da face no lado contralateral.
E o núcleo hipoglosso também, que faz o movimento da língua, também pode ser afetado, por isso a gente vai ter o desvio da língua. Os outros núcleos, que são bilaterais, eles não vão ser tão afetados, porque o outro lado do cérebro pode comandar o movimento como um todo. Então aqui a gente tem uma imagem, né, de quais são os padrões de espasticidade do membro superior. Então o paciente pode apresentar qualquer um desses padrões. O nosso paciente apresenta ali o primeiro padrão, né, de flexão do cotovelo e flexão do punho. E agora, em relação à recuperação do paciente, a gente tem a neuroplasticidade, que ela vai permitir uma reorganização, né? Então, a gente pode ter vias alternativas, sinapses colaterais, que podem nos auxiliar na recuperação do movimento perdido por um AVC. Por exemplo, aquelas vias que eu falei que algumas, a gente tem residuais, né, que descem ipsilateralmente, e também as outras vias mais mediais, elas podem sofrer neuroplasticidade e uma reorganização para comandar aqueles movimentos perdidos, né? No entanto, o controle fino motor nas nossas mãos, né, o polegar opositor, assim, os movimentos que são muito finos, eles dependem muito da via piramidal, né, da via córtico-espinhal. E aquelas vias extrapiramidais, elas não vão conseguir substituir com precisão o movimento. Então, o paciente pode ter até certa recuperação, mas ter aquela precisão, ela é muito difícil de voltar, ela não ocorre na maioria das vezes, né? E a recuperação da perna, então, deve-se ao fato de que os movimentos locomotores, eles envolvem também padrões motores centrais, aqueles padrões que estão ali na medula, né, que eles podem comandar e podem permitir uma recuperação. E também a gente tem o suporte das vias retículo-espinhais mais adaptadas à marcha. E aqui também fica uma curiosidade, então, aquele experimento com os gatos, que eles investigaram justamente esses padrões, né? Padrões motores centrais, que eles faziam uma secção na medula dos gatos, então esse corte separava a medula da influência do encéfalo, então não tinha aqueles movimentos voluntários controlados pelo encéfalo, mas tu colocava o gato numa esteira, os membros posteriores iniciavam o movimento, né? Iniciava o movimento de marcha de forma coordenada e alternada justamente por causa desses padrões motores centrais, né? Isso acontecia mesmo sem qualquer conexão do cérebro e até mesmo sem feedback sensorial. Então, esses padrões de motores centrais também são essenciais para o paciente recuperar um movimento, né? Perfeito, é isso. Agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. E até a próxima.